Oiê! A questão de hoje foi retirada de uma das nossas lives. Quer ter acesso a muito mais? Clique no link abaixo deste vídeo para turbinar a sua preparação para concursos públicos. Vamos agora para a 10ª. A 10ª questão, gente, é uma questão sobre concordância. Concordância verbal. É uma questão que você abre, eu diria que, sei lá, esse tema está em 90% das provas de língua portuguesa de concursos públicos. Então, não dá para você ir para uma prova sem saber a especificidade do verbo haver com o sentido de existir. Não dá. E não é só decorar. O verbo haver com o sentido de existir é impessoal, não vai para o plural. Você pode decorar essa frase, que essa frase, inclusive, eu falo assim, gente, vocês precisam anotar e colar na parede do quarto. O verbo haver com o sentido de existir é impessoal, mas você precisa sempre entender o contexto, analisar o contexto para não errar a questão. No início do texto, a substituição da forma verbal a por existe, e aí vem a estrutura Sebrasp, né? Manteria os sentidos do texto, ou seja, o sentido continua o mesmo. Seu grau de formalidade, eu posso substituir o a por existe, o texto vai continuar formal. E sua correção gramatical vai continuar correto. Então, o item está afirmando 3 coisas: sobre sentido, sobre grau de formalidade e sobre correção gramatical. O Sebrasp gosta muito de trazer o verbo haver, às vezes misturar com o verbo ter, para falar sobre grau de formalidade. Eu vou explicar tudo isso nesta questão. Vamos lá. A por existe. Ele quer que a gente substitua a por existe. A gente já sabe que em vários contextos o verbo haver tem sentido de existir. A gente vai aqui identificar se esse é um desses contextos. Aqui. Há muitas especulações sobre qual meio de transporte teria sido inventado primeiro. Ele quer que a gente substitua esse a por existe. Aqui eu vou dizer para vocês. O verbo haver, com o sentido de existir, é impessoal. Não tem sujeito, deve ficar, portanto, no singular. Há muitas especulações. Nessa estrutura, há muitas especulações. O termo muitas especulações não é o sujeito do verbo haver, é o objeto direto. Então, aqui é uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. Verbo haver com sentido de existir é impessoal. Mas, o verbo existir não é impessoal. Ele não deve ficar no singular. Quer dizer, se o sujeito dele estiver no singular, ele vai ficar no singular. Mas se o sujeito dele estiver no plural, ele precisa concordar com o sujeito, porque o verbo existir tem sujeito. Então, se a gente substituir o a por existe aqui, o sentido do texto não é prejudicado. Mas a correção gramatical, sim, é prejudicada. Por quê? Eu preciso colocar, o existe está errado. Qual é o certo? Existem. Existem. Por quê? O verbo existir vai ter como sujeito o termo muitas especulações. Existem muitas especulações sobre qual meio de transporte. Professora, mas então mantém o mesmo sentido? Mantém. O verbo haver e existir nesse contexto tem o mesmo sentido. Mantém o grau de formalidade? Mantém o grau de formalidade. Eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir, vai continuar formal, mas não mantém a correção gramatical, porque se eu substituir a por existe, vai estar errado. Eu preciso substituir por existem, ok? No plural, porque o sujeito passa a ser muitas especulações. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui, porque Sebrasp traz também, poderia ter perguntado, se colocar tem
Tem muitas especulações sobre qual meio de transporte. Mantém o sentido? Mantém o sentido, né? A gente utiliza o verbo ter com sentido de haver, de existir amplamente no nosso dia a dia. Sem o acento circunflexo, tem muitas especulações. Mantém a correção gramatical? Mantém a correção gramatical. Porque o verbo ter com sentido de existir também é impessoal, assim como o verbo haver. Mas mantém o grau de formalidade? Não mantém o grau de formalidade. Isso eu estou abrindo um parênteses, viu, gente? A questão não falou sobre o verbo ter, mas eu estou colocando porque Sebrasp cobra também o verbo ter com esse sentido. Mas não mantém o grau de formalidade, por quê? Porque o verbo ter, com o sentido de haver, existir, é informal, gente, é informal. Não pode ser utilizado em textos formais, em situações formais de comunicação. Pode ser utilizado assim no dia a dia, a gente fala, a gente utiliza sem problemas. Mas se você está escrevendo um texto, se esse texto vai ser avaliado, se ele precisa ser um texto formal, você não pode utilizar o verbo ter com sentido de haver. Então, se aqui fosse a questão, falasse para substituir pelo verbo ter, você ia saber que não manteria o grau de formalidade do texto, beleza? Dito tudo isto, cadê? No início do texto, a substituição da forma verbal a por existe manteria os sentidos do texto, manteria seu grau de formalidade, manteria sua correção gramatical? Não manteria. Estaria errado, teria que ser existem. Gostou da explicação? O vídeo completo e muitas outras resoluções detalhadas estão disponíveis para os meus alunos. Clique no link abaixo deste vídeo para estudar comigo e conquistar a sua aprovação.